Olá! Eu sou o Enxadrezando. Como já dito em vídeos anteriores, o xadrez é dividido em três partes distintas: a abertura, o meio-jogo, e o final de jogo. Já temos vários vídeos em nosso canal explicando sobre cada uma das fases anteriores, e nesse vídeo, nós vamos começar a falar sobre a última fase de um jogo de xadrez. Aqui nós vamos falar de finais básicos com torres e damas, e no final vamos lhe dar uma dica muito importante que vocês devem conhecer. Nós conseguimos escolher quais as peças nós vamos mover na abertura, de acordo com as estratégias de cada um. Nós sabemos que no meio-jogo nós temos que ganhar vantagens materiais e posicionais, para facilitar o fim de jogo, mas nós não sabemos quais peças continuaram no tabuleiro para o fim de jogo. Mesmo assim, nós podemos treinar várias posições e temas de fim de jogo para que, quando essas condições acontecerem, nós podermos tomar as melhores decisões. Por isso, os treinamentos de final de jogo devem ser específicos para serem jogados corretamente. Os finais mais simples e mais fáceis do fim de jogo são as condições em que um dos jogadores tem uma torre e um rei, contra um rei. Ou duas torres e um rei. Uma dama e um rei. Enfim, são várias condições diferentes. Vamos começar apenas com esses exemplos. Ao conseguir a vantagem de uma torre no final da partida, a primeira coisa que você deve ter em mente é: o rei do adversário não pode chegar perto da minha torre. A segunda é que você vai ter que cercar o rei do adversário até uma das bordas do tabuleiro. Pois bem, coloque a tua torre em uma linha, ou coluna, evitando que o rei passe para o outro lado do tabuleiro. Mova o teu rei até que um rei esteja frente a frente com o outro. Perceba que o teu rei faz uma proteção nessas três casas que impede o rei do adversário de avançar para o outro lado. Ao chegar nessa posição, mova a tua torre dando cheque. O rei do adversário não tem outra opção senão recuar para mais perto do canto. Caso o rei do adversário chegue perto de tua torre, coloque-a do outro lado do tabuleiro, e continua com a estratégia. Outro ponto importante é que, caso o teu movimento deixe os reis de frente um com o outro, você deve mover a torre, deixando esse movimento para o teu oponente. Caso ele recue o rei, você ganha mais uma fileira. Continue até o rei estar na borda e, quando o teu adversário alinhar os dois reis, dê o cheque-mate com a torre finalizando a partida. A técnica com a dama é semelhante à técnica com a torre, mas com um diferencial que pode te fazer empatar a partida se você não prestar atenção. Então é importante, principalmente quando o rei adversário estiver no canto, e o teu rei estiver longe do rei adversário, que você dê espaço para o adversário jogar. Rei preto em B5. Dama preta em B6. Rei branco em A8. Perceba que a dama preta já tira todas as possibilidades do rei jogar, portanto, se você mover o teu rei para qualquer casa, você vai empatar o jogo. Se você mover a tua dama para C7, você também empata. Jogando a dama em C6 você vai dar cheque, mas o jogador pode mover o rei para A7, e a posição não evolui. Perceba na quantidade de jogadas em que você pode empatar a partida se não fizer a jogada correta. Esqueça dama B7. Dama em C7 é empate direto. Dama em C6, cheque. O rei pode ir para A7, ou B8. Se você voltar a dama para B6, vocês vão voltar na mesma condição de antes, então não há vantagem. Vamos para o melhor lance na posição. Dama em D8. O rei pode ir para A7, ou B7. No caso de B7, dama em D7, cheque. O rei só pode ir para A8, ou B8. Perceba que mesmo cercado, o rei do oponente tem duas casas para jogar. Rei das pretas em B6. Então dama em B7, ou A7, cheque-mate. Se essas dicas não valeram o teu like, então assista até o final que tem mais. Essa condição no final do jogo é mais comum de acontecer em finais com peões, em que um dos jogadores vai promover o seu peão para a dama. Neste caso, jogue a sua dama de forma que limite a movimentação do rei do adversário, empurrando ele para o canto. As pretas promovem o peão em H1, cheque. Rei em E5. Dama em E4, cheque. Perceba que o rei do oponente tem duas opções: ou ele vai para o quadrado maior, ou ele vai para o quadrado menor. Rei em D6. Rei em D4. Rei em C7. Dama em E6, limitando cada vez mais o espaço do rei. Rei em B7. Rei em C5. Rei em A7. Rei em B5, impedindo que o rei fuja depois do avanço da dama. Rei em B7. E assim como no exemplo da torre, você vai jogar dama em E7, ou dama em D7, dando cheque e forçando o rei a ir para a oitava fileira. Independente se o rei for para B8, ou A8, você vai adiantar o teu rei para B7, ou A7. Perceba que, como comentado anteriormente, a dama deixa um espaço para o rei do adversário jogar.
Independentemente de para onde for o rei do adversário, você terá várias formas de finalizar a partida. Dama A7, Dama B7, Dama C8, Dama D8. Porém, há um movimento que se você fizer nessa posição você vai dar o empate para o adversário. E esse movimento é Dama C7. Nessa posição você afoga o rei do adversário e ele fica sem ter como jogar, empatando assim a partida. Então preste bastante atenção em seus lances, pois você pode sair de uma condição de totalmente ganho para um empate, ou até mesmo para a derrota em outras condições. Aproveitando que estamos falando de finais básicos no xadrez, vamos falar agora do final com duas torres contra um rei. Esse é um final bem simples e com uma probabilidade muito alta de acontecer nos ratings mais baixos, mas é muito importante que você saiba, pois, algumas vezes essa condição acontece no meio da partida. Essa condição é a mesma se fosse uma torre e uma dama contra um rei. Você vai colocar as suas duas torres de forma que uma não atrapalhe o avanço da outra. E cada vez que ele mover o rei, você vai avançar a outra torre. Caso o rei chegue perto de uma de suas torres, mova a peça para o outro lado do tabuleiro, desde que não atrapalhe o avanço da outra torre. E siga avançando até que o rei esteja no canto. Para exemplificação a situação acontecendo no meio do jogo, observe essa posição no tabuleiro. O rei das pretas está encaixotado entre seus peões. As nossas torres estão posicionadas, e esperando a saída do rei para entrarem em ação. Os peões fazem pressão próxima ao rei. Perceba também que a dama do adversário está prestes a acabar com a tua estrutura de peões. Sabemos que temos que tirar o rei da toca, então nós vamos jogar peão em B5, cheque. Rei em A7. Torre em G7, cheque. Rei em A8. Torre em H8, cheque mate. Outra condição muito comum no xadrez é o final com cada um dos jogadores com uma torre. Na condição da ponte de Lucena, por exemplo, as pretas jogam torre E2, dando cheque. Rei vai para F2. Torre em E5. Rei em F3. Rei em D2. Torre em D1, cheque. Rei em C3. Torre em C1, cheque. Rei em D3. Torre em C2. Torre em F5, recuando o rei do adversário. A parede feita pelo rei, já citada neste vídeo. Rei em G2. Torre em F4. Torre em D2, cheque. Rei em C3. Torre em C7. E torre em C4. Perceba que a posição está totalmente ganha para as peças pretas, uma vez que a torre não consegue mais atacar o peão em C2. Outro ponto importante nessa posição é que a tua torre sempre impede a chegada ao rei do teu adversário no peão. Então, caso você chegue nessa situação, a primeira atitude que você vai ter que tomar é limitar a ação do rei do oponente. Depois você vai trazer o teu rei para o centro do tabuleiro, sem se descuidar do peão. Vai levar a tua torre para uma posição que permita fazer a ponte de Lucena. E vai finalizar a partida com um dama e um rei contra um rei. Bem, é isso. Deixe o seu like caso tenha gostado desse conteúdo, se inscreva em nosso canal para não perder os próximos vídeos e comente aqui embaixo caso você tenha alguma dúvida, crítica, ou sugestão. Vou deixar esses dois vídeos para você assistir na sequência. Um grande abraço e até a próxima.